Olá, eu sou a Belão. E eu sou a Bela. E seja muito bem-vindo ao canal da Autoria. Pois é, hoje a gente vai falar aqui de uma coisa que acaba assustando muitos vestibulantes, que é a prova de linguagens. E aí, gente, entender que a prova de linguagens é uma prova que fica muito mais fácil quando a gente começa a identificar os padrões dela. Isso facilita muito a vida do aluno que vai fazer vestibular esse ano. Então aqui a gente vai trazer para vocês os principais comandos que aparecem na prova, porque dessa forma você vai chegar lá no Enem tranquilaço em relação ao que vai cair. Geralmente cai os mesmos conteúdos com os mesmos tipos de comando. Exatamente. A gente vai aqui separar 7 disciplinas de linguagem e vai analisar cada um desses padrões. Pois é, as 3 disciplinas que mais caem na prova e aí em ordem de incidência são tipos e gêneros textuais, literatura e manifestações artísticas. Para esses 3 conteúdos que caem mais, a gente vai dar exemplos para vocês de 3 padrões de comandos mais comuns. Além disso, a gente tem mais 4 disciplinas, que são quais, Belão? Gramática, teoria do texto, prática esportiva e tecnologias. Exatamente. Então a gente vai mostrar para vocês esses comandos para que vocês se sintam mais familiarizados. Vamos começar então por tipos e gêneros textuais. Galera, quando a gente fala de tipos e gêneros textuais, existem aí 3 comandos clássicos que todos os anos aparecem nas provas. O primeiro deles é o comando que vai colocar termos relacionados à compreensão da leitura do texto, que são questões de interpretação de texto básicas. Então são questões que vão ter ali as palavras depreende-se, compreende-se, infere-se. E aqui a gente vai colocar para vocês, em cima da nossa imagem, um exemplo de comando que já caiu no Enem. Da leitura do texto, depreende-se que o patrimônio linguístico brasileiro é. Nesse caso, então, a gente tem aí a palavra depreende-se, ou seja, pode-se concluir. Outro padrão também muito comum na prova de linguagens, pensando em tipos de gêneros textuais, é o padrão que vai envolver termos que vão relacionar ali o objetivo do texto. Para que ele foi escrito, qual que é a função daquele texto, qual que é a finalidade, o objetivo. Então são palavras também clássicas. Também vai aparecer aí na tela para vocês agora esse padrão. Pelo modo como seleciona e organiza as informações, esse infográfico cumpre a função de, e aí a gente vai ter então a ideia da função, né? Cumpre a função, tem um objetivo, e aí a gente vai ter que pensar em qual que é o efeito de sentido pretendido pelo autor, né? Para que ele escreveu aquele texto. E por último, não menos importante, ainda dentro de tipos e gêneros textuais, a gente tem aquele comando que está relacionado à intertextualidade. Então ele vai pedir para você comparar 2 textos. Todo ano tem no Enem, né, Belão? Sim. Vai ter esse ano também. Então vai ter lá um comando pedindo para você comparar o texto 1 ao texto 2, identificar qual que é a semelhança ou qual que é a diferença entre eles. Como padrão aqui de comando, né, e como um exemplo, a gente tem aí. Frequentemente circulam na mídia textos de divulgação científica que apresentam informações divergentes sobre o mesmo tema. Comparando os 2 textos, constata-se que o texto 2 contrapõe-se ao texto 1 quando. Nesse caso, então, está se cobrando nada mais, nada menos do que a diferença entre os 2 textos. Vamos falar de literatura? Vamos, ela, a mais temida de todas. Gente, vocês têm um pavor de questão de literatura? Porque assim, eu não aguento mais escutar vestibulante chorando a respeito de poema. E eu vou falar do poema. Gente, uma clássica questão do Enem, sempre cai. São aquelas questões que tratam sobre a concepção do eu lírico, o olhar do eu lírico. Vem lá um poema e pede para você identificar, sei lá, o lirismo, o responsável pela expressividade, ou qual é a opinião, o sentimento do eu lírico ali que está sendo expresso. Vou te mostrar como que costuma aparecer. Olha esse enunciado aqui. Na literatura de temática negra, produzida no Brasil, é recorrente a presença de elementos que traduzem experiências históricas de preconceito e violência. No poema, essa violência revela que o eu lírico... Então, qual é a experiência do eu lírico a partir aí dessa violência, dessa vivência? Eu li violência? Isso que ela de Mas novo. é porque é uma violência de vivência de violência e preconceito. Forçou então a barra aí. Bom, outra questão muito clássica que nós temos diz respeito às questões que cobram diretamente de características da escola literária. Aparece um texto e pede para você identificar, tipo, por que esse texto é do romantismo? Ou quais são as características do modernismo que nós temos aqui? Dá uma olhadinha nesse comando
comando. A situação descrita no fragmento aproxima-o dos padrões estéticos do naturalismo em função de... Então, por que esse texto aqui por que esse texto aqui tem padrões estéticos próximos do naturalismo? Para finalizar, aqui na literatura nós também temos comandos sobre efeitos de sentido. O clássico ali, eu acho que é sobre humor. Ironia, humor. Ironia, assim, sabe? Sempre temos questões sobre isso. E aí, como costuma aparecer? Dá uma olhada. Pela ótica do narrador, a trajetória da empregada de sua casa assume um efeito expressivo decorrente de... Então, esse efeito de sentido expressivo decorreu-se só por conta de o quê? Qual foi o elemento responsável por assumir esse efeito expressivo? Exatamente. E aí, gente, então, na literatura, a gente começa a ficar um pouco mais tranquilos em relação a esse comando, né? Porque por mais que o texto seja difícil, você já sabe o que o comando vai cobrar. Vamos falar, então, do terceiro conteúdo que mais cai na prova, que é manifestações artísticas. Dentro de manifestações artísticas, então, 3 tipos de comando mais comuns a gente vai mostrar para vocês agora. O primeiro deles é aquele comando que ele vai demandar a compreensão da importância da obra para a construção da identidade nacional. Então, aquelas questões que vão estar muito associadas à questão do nacionalismo. Então essa obra da Tarsila do Amaral aqui, o que ela traz de brasilidade? E geralmente são questões também tão bem amarradas ao modernismo. Um exemplo de questão que vai aparecer para vocês aí. Nesse trecho, Olavo Bilac manifesta seu engajamento na constituição da identidade nacional e linguística, ressaltando-a. Então a gente vai ter aí um poema e a ideia de como que nesse poema, essa manifestação artística do Olavo Bilac, existe essa noção da constituição da identidade nacional. Dando sequência aí, o segundo exemplo de comando é aquele comando que vai cobrar a compreensão dos padrões estéticos contemporâneos e dos seus objetivos. Gente, Belão, arte contemporânea cai muito ou pouco no Enem? Despenca. Arte moderna e arte contemporânea, gente, vou tatuar na minha testa, tá? Se não cair uma questão de arte contemporânea e arte moderna nesse ano no Enem. Tá escrito, tá gravado, tá aí, já disponibilizado no YouTube para vocês. Então, nesse caso, a gente vai ter como que essa arte contemporânea e os objetivos dela se dão no cotidiano dos indivíduos e na atualidade. Exemplo de comando. A imagem reproduz a instalação da paulista Lina Kim, apresentada na 25ª Bienal de São Paulo em março de 2002. Nessa obra, a artista se utiliza de elementos dispostos em um determinado ambiente para propor que o observador reconheça-o. Então a gente tem aí a ideia, né, de elementos dispostos em um ambiente e a ideia então de que esses elementos querem levar o observador a entender o quê? A compreender o quê? Inclusive isso que a gente está fazendo aqui agora, de pegar o comando e explicar, é uma coisa super importante que a gente até pode falar num outro vídeo, né? Como reformular esse comando para que ele fique mais claro. Vocês têm essa necessidade? Se vocês tiverem aí, ó, Bela, eu quero fazer com que os comandos do Enem fiquem mais fáceis. Manda aí pra gente nos comentários. E dando sequência para o último exemplo, que são aqueles exemplos de questões em que há uma identificação de uma função dos procedimentos de composição de uma obra, né? Então, qual que é a função para que esses procedimentos foram colocados ali, né? Por que o autor, o artista dessa obra utilizou tal material, né? Qual que é essa ideia? E aí, um exemplo de uma estruturação de comando. Produzida em 1919, a obra O Crítico de Arte de Haussmann utiliza procedimentos de composição que revelam a. Então, esses procedimentos, eles vão revelar o quê, né? É interessante a gente verificar também os modos de composição da obra e como isso cai com bastante frequência no Enem. Bora lá? Bora! Já foram aí, então, 70% da prova, né? Porque, ó, tipos ancestrais, literatura e manifestação artística, tudo isso aqui é 70% da prova de linguagem. E aí nós temos os outros conteúdos. Exatamente. Os outros conteúdos aqui vai entrar gramática, clássica questão de gramática, deixa eu te falar, variação linguística, uso adequado ali das nossas formas de linguagem, de comunicação. Sempre tem uma questão sobre isso, né, Bela? Exatamente. Muito cuidado também para não cair no preconceito linguístico, né? De falar, essa forma de escrita está errada. Não. Está adequada ou inadequada ao contexto. Mas eu queria um exemplo, Belão, de como isso aparece lá na prova. Vou te mostrar um exemplo. Olha isso. Nós temos aqui, na entrevista, o autor defende o uso de formas linguísticas coloquiais e faz uso da norma padrão em toda a extensão do texto. Isso pode ser explicado pelo fato de que ele... Então, ele tá usando formas... É muito bom. Ele vai escrever de acordo com a norma padrão, mas no tema, o tema aqui do texto é sobre a defesa do uso da informalidade, do uso de palavras coloquiais.
E aí nós temos aqui um comando. Isso pode ser explicado pelo fato de que, muito provavelmente, o texto que ele está produzindo é de um gênero que requer certa formalidade. Então, por exemplo, estou fazendo um artigo acadêmico a respeito aqui sobre as formas linguísticas coloquiais, mas eu não vou escrever de forma coloquial, afinal, é um texto acadêmico. Então, nós temos aqui uma questão clássica de adequação linguística. Perfeito. Também, além de gramática, outro recurso também, outro conteúdo que cai muito na prova para vocês é teoria do texto, que são aquelas questões que vão envolver coerência, coesão textual e também, gente, o mais temido de todos, funções da linguagem. Então, como que aparece esse comando de funções da linguagem lá pra gente? Basicamente, então, a gente vai ter um comando que vai estar estruturado em relação ao objetivo do texto, né? A função da linguagem está muito associada a qual que é o objetivo que o autor quis impor no texto a partir, então, dessa configuração textual. Então, olhem esse exemplo daqui. A gente tem ali, nesse texto, predomina a função poética da linguagem. Entretanto, a função emotiva pode ser identificada no verso. Então, a ideia, então, de identificar no texto onde que está a função emotiva. Além de teoria do texto, temos que mais? Tecnologia. Sempre vai ter lá no Enem um textão crítico, relacionando aqui como a tecnologia influenciou as relações sociais, modificou aqui as relações humanas. Vou te dar um exemplo. Olha isso. Esse texto problematiza os resultados do desenvolvimento tecnológico da sociedade contemporânea, denunciando, então o texto vai denunciar aqui algum problema da tecnologia em relação aqui à sociedade. Uma clássica questão aqui também. Extremamente clássica, né? Sempre aparece. E por último, prática esportiva. Prática esportiva, gente, é aquela questão que ou ela vai ser muito fácil, tipo, tranquilo, eu sei que praticar exercício físico me leva a ter uma boa qualidade de vida. Ou vai ser uma questão que vai trazer ali alguma coisa mais específica da área, né? Nesse caso, então, o que é mais comum é essa associação da prática esportiva com os padrões estéticos, os padrões sociais. Então, como que a prática esportiva, muitas vezes na sociedade, está associada a um elemento que vai levar ao emagrecimento, ao embelezamento, e como isso muitas vezes vai fazer com que a sociedade fique muito doente, né? Na busca por seguir esses padrões e ter a prática esportiva de modo excessivo. Então, vamos lá para a gente ver um comando em que isso aparece. Levando-se em conta a conscientização acerca de hábitos corporais saudáveis e a reflexão crítica sobre os modelos de corpo disseminados pela sociedade, os jovens devem considerar importante a. Então, é um texto e pede-se ali a interpretação a respeito dessa conexão que deve ser feita entre a prática esportiva, né, e o padrão de saúde adequado. Nem lá no céu, nem lá na terra. Agora eu quero saber, a gente falou aqui vários padrões. Passou pela sua cabeça algumas questões que você realmente viu esse tipo de padrão? Será que você falou assim, nossa, isso que elas estão falando é verdade, eu já fiz questão disso, já fiz questão daquilo? Comenta aqui embaixo que a gente quer saber. Teve uma questão lá de um tal de maneirismo, né, Belão? Que foi uma cobrança específica de uma escola literária que muita gente nem conhecia, Isso, né? lá no Enem 2022, você lembra? Enem, nossa senhora, tá? Mas era uma clássica questão de escolas artísticas, né? Escolas artísticas, desculpa, falei literário, escolas artísticas. Escolas artísticas. Exatamente. Então tem muita coisa aqui que é interessante, né, pra gente avaliar. E é importante que vocês se atentem a esses padrões de comando para estarem mais preparados. A melhor forma de vencer o Enem é estando preparado para ele, assim, nos mínimos detalhes. A gente vai vencer o Enem este ano, Amém. hein? Continua acompanhando aqui o canal da Autoria para muitos conteúdos de linguagem e de redação. Exatamente. Quando você falou uai, até cheirou queijo aqui, pão de queijo, foi uma coisa maravilhosa. Beijo enorme e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.